Antena MEC. Muito boa noite, amigos. Começa agora o Antena MEC, o seu programa cultural de fim de tarde. Eu sou Sidney Ferreira e fico com você até às 7 da noite. Hoje vamos conversar com o poeta e compositor André Luiz Câmara sobre sua trajetória na literatura e sobre seu mais novo livro de poemas, Desgaste, publicado pela editora Patuá. E nesta segunda-feira, dia 1º de junho, você também tem um encontro marcado com Adriana Ribeiro e a coluna Destaques da Programação, que leva até a sua casa o que de melhor você vai ouvir aqui na sua Rádio MEC durante esta semana. E mais dicas culturais para aproveitar em casa e sempre muita música boa. Tudo isso aqui no seu Antena MEC. Agora são 6h10 no Rio. Antena MEC Entrevista. O poeta carioca André Luiz Pires Leal Câmara nasceu em 1965. Jornalista e pesquisador, é mestre e doutor em letras pela PUC-Rio. Publicou artigos no Pasquim, Jornal do Brasil, O Globo, O Dia e em blogs que criou ou colabora. Em 1981, obteve menção honrosa em concurso da livraria José Olímpio Editora e 2 anos depois participou da antologia da editora Shogun Arte. Integrou também a equipe do dicionário Cravo Albim da música popular brasileira e no teatro foi assistente do diretor Márcio Viana. Em 2020, André Luiz Câmara lança Desgaste, seu segundo livro de poemas pela editora Patuá. O Antena MEC tem a alegria de receber agora André Luiz Câmara, que também é amigo da Rádio MEC e ouvinte assíduo do programa. Seja muito bem-vindo ao Antena MEC, André. Olá, ouvintes do Antena MEC. Olá, Sidney Ferreira. Agradeço muito a você e a todos da produção por esse convite. Para mim, que sou ouvinte assíduo do Antena MEC e estou sempre ligado na programação da MEC FM, é mesmo uma emoção grande estar hoje aqui nesse programa para falar do lançamento do meu novo livro de poemas, Desgaste, que foi publicado pela editora Patuá. Desde muito cedo, bem criança, eu começo a me interessar muito por literatura e canções também vão despertando meu interesse. Eu me lembro que aos 10 anos eu costumava fazer canções com um colega meu de escola. Ele com violão, que ele mal tocava, ele nem sabia tocar violão, mas ele tinha acabado de ganhar um violão, então ele ficava tocando violão e a gente cantava, fazia umas coisas, inventava umas canções que eu, inclusive, desenvolvia na letra, tinha um caderno para isso, e chegamos a gravar fitas cassete na época com isso. Eu nunca fui um aluno brilhante, muito menos em matemática, que eu era péssimo. E quando eu começo a perceber assim, que as minhas redações despertavam algum interesse nos professores e tal, isso foi cada vez mais me estimulando a escrever, a procurar escrever melhor, a ler. Eu começo a fazer poemas regularmente mesmo aos 15 anos. Entre os 15 e os 20 e pouquinhos, eu escrevo muito e chego a publicar um poema numa antologia quando eu tinha meus 18, 19 anos. E aí o tempo passou, eu fui fazer jornalismo, aí a gente começa a trabalhar, deixei tudo na gaveta, embora continuasse a escrever, mas sempre para a gaveta. Isso era uma coisa que estava já colocada na minha vida em segundo plano, até que eu, de tempos para cá, comecei a repensar isso e publiquei finalmente o meu primeiro livro, Rua Sem Saída, publicado em 2018 pela editora Patuá. A mesma editora que agora está lançando meu novo livro de poemas, O Desgaste, que começa a ser enviado pela editora agora a todos aqueles que estão adquirindo o livro no site. Eu fiz o mestrado em literatura na PUC-Rio e defendi uma dissertação sobre o Mário de Andrade. Não vejo tanta relação assim do que eu faço em poesia com o Mário. É possível que tenha, claro. Acho que é possível até se ver alguma influência do Drummond, do Bandeira e tal, que são pessoas ligadas ao Mário, né? Mas eu mantenho com o Mário certamente
uma ligação muito forte, um grande diálogo, assim, principalmente com as cartas do Mário, né? Mas muito fortemente também com a sua produção literária, poética e também com a sua prosa. E é uma referência fundamental. E com relação ao Marino Pinto, sobre quem eu fiz o meu doutorado, tanto a minha dissertação quanto a minha tese de doutorado foram orientadas pelo Júlio Diniz, professor da PUC, e o Marino é um daqueles compositores que pouca gente se dá conta das obras dele, como há tantos compositores na música popular brasileira, que as pessoas saem cantando suas canções, muito sem saber que ele é o autor daquelas canções, até porque os parceiros dele foram mais famosos do que ele, os intérpretes que gravaram suas canções foram sempre mais importantes do que ele, porque o Marino era aquele compositor, ele tocava caixinha de fósforo, não tocava nenhum instrumento e muito menos gravou discos, ele não cantava, nem se apresentava, não tocava, era realmente um compositor que ficava nos bastidores. Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou, em nome de Jesus um grande amor você jurou. E o Mário e o Marino são influências para mim. Agora, o Marino tem essa questão de fazer canções que é das coisas que eu mais sempre busquei na minha vida. Eu cheguei a fazer alguns sambas com um antigo parceiro meu, Tércio Borges, que muita gente aí do samba, do choro conhece. Tércio está há muitos anos vivendo em Portugal e nós chegamos a fazer coisas juntos. Nós fizemos quase bem mais 10 coisas. E o Tércio chegou, inclusive, a gravar 2 desses sambas no primeiro LP que ele fez ainda na década de 1980. É com todo dinheiro eu vendo meu samba. Nem que eu passe fome, não entrego meu nome. Alguém que não sinta, só queira lutar. E fiquei com essa vontade, então, de fazer canções. Depois desse meu trabalho sobre Marino Pinto, isso voltou certamente a me tomar. Com a publicação do meu primeiro livro, do Rua Sem Saída, em 2018, aconteceu de eu ir conhecendo gente, poetas e também pessoas que faziam canções, até mesmo gente que me conhecia há muitos anos. Depois da publicação desse meu primeiro livro, perguntou: André, você não faria letra? E daí para cá, de 2 anos para cá, felizmente eu comecei a fazer. Léo Almeida, que é Leonardo Almeida Filho, grande poeta e tem vários livros publicados, poeta e romancista também. Ele faz disco, faz CDs, ele grava, tem muitos parceiros. E a gente começou também a trabalhar junto. Nós já temos, acho que, umas 6 ou 7 composições em parceria. 2 delas foram poemas meus que ele musicou, outros foram melodias que ele me deu para letrar, e ainda teve coisa que a gente fez cada um pouquinho. E também Tereza Inês me deu uma linda melodia. Tereza, que mora nos Estados Unidos há tantos anos e tem o conjunto dela lá, mas ela ainda não mostrou isso para ninguém. E tem uma outra parceira minha de São Paulo, que é a Andréa Chacur, cantora e compositora também. Nós estamos aí com uma parceria que eu gosto demais. Estamos atravessando esse período bastante turbulento, dessa pandemia, da quarentena, e vamos ver se até o fim do ano, lá para 2021, essas canções começam a aparecer. A mentira tá na cara, Pindorama Guanabara. Meu primeiro livro de poemas, Rua Sem Saída, foi lançado em 2018 pela editora Patuá e, na verdade, ele reunia muitos dos poemas que eu tinha guardado na gaveta através dos anos, mas que sempre foram muito reescritos. E eu, antes de enviar os originais para Patuá, reescrevi muitos poemas, descartei muita coisa, acrescentei outras e cheguei a fazer novas coisas. E esse meu novo livro, O Desgaste, ele começa a surgir a partir de algumas sobras do Rua Sem Saída, poemas que eu tinha deixado de lado, não tinha colocado no meu primeiro livro, mas que eu achava que de alguma maneira podiam ser reaproveitados no próximo. Em setembro de 2018 eu começo a trabalhar nesse meu novo livro, Desgaste, que está sendo agora lançado também pela editora Patuá. Desgaste é um livro que tem temas assim muito ligados a memórias e lembranças. Agora, é como está dito na orelha do livro, se foram realmente memórias vivenciadas, quem vai poder saber disso? O autor mesmo não deixa muito claro, porque eu parto de muitas coisas vividas e que eu pensava depois em escrever sobre elas, mas ao mesmo tempo também tem ali muito da imaginação, da invenção. A minha poesia não abre mão disso. Eu falo de memórias, falo de lembranças, mas eu não quero ser alguém que fica preso a isso. Eu acho que eu faço uma mistura disso tudo, daquilo que eu trago na memória, aquilo que eu me lembro,
aquilo que a rua me oferece, mas isso sempre trabalhado pelo viés da ficção mesmo. Desgaste é certamente um livro que, até pelo título, eu não consegui muito me desvencilhar das coisas que iam acontecendo na conjuntura e isso ia me afligindo. Então, Desgaste teve diversos títulos que eu pensei para esse livro, o que eu estava quase colocando, ele quase chega a sair com um título que de repente me pareceu, não, isso está muito ingênuo, está muito bonitinho e eu estou atravessado por uma crise muito grande, então esse desgaste ele apareceu muito forte. É um desgaste da conjuntura, um desgaste pelos embates que a gente vem travando, é um desgaste de relações, é um desgaste de afetos e é um desgaste também de palavras. Desde logo, eu comecei a fazer novos poemas, já visando a um novo livro que ia tomando forma. E o que me aconteceu muito foi ideias que eu tinha há muitos anos para escrever sobre determinado assunto. Eu comecei, então, a parar e tentar organizar aquilo. Vou fazer, então, um poema sobre isso. E começava, então, a preparar esse poema sobre aquele determinado assunto. Então, isso começou a acontecer e aí o livro surge disso. Houve realmente muitos poemas que eu determinei mesmo que queria fazer sobre aquele assunto. Aquele tema seria desenvolvido e assim o poema foi feito. Agora, outros não. Outros vieram realmente, me tomaram, de repente, havia necessidade daquele poema nascer, e isso foi acontecendo também. Ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos, eu preparei todos esses poemas, são 47 ao todo, que compõem esse livro. Alguns deles são poemas mais longos, outros poemas são menores, mas há muitos poemas longos. Que o sino toca. Badaladas de Itabira. Novamente o sino toca. Reverbera uma Itabira, destroçada em seu minério, em lembrança de poesia. Eis aí o sino Elias. Zé Miguel a todos mostra que ainda a hora do sino, mesmo que esteja perdido, o boi tempo de um menino, arrancado qual minério de um verso mais antigo. Novamente o sino toca, seu enigma mais claro. Itabira ainda mora na memória da poesia. Pássaro volta, mas de amor. O processo de publicação de Desgaste, ele começa no ano passado, quando eu encaminho os originais para a Patuá, a mesma editora que havia publicado o meu primeiro livro, Rua Sem Saída. E a Patuá, nos últimos anos, eles têm uma atuação já no mercado editorial de 9 anos. E Eduardo Lacerda, que é o fundador e diretor-editor da Patuá, é considerado por muitos assim, uma espécie de Quixote das publicações, das edições. O Eduardo já conseguiu publicar 1.000 livros. Ele já tem na Patuá 1.000 livros publicados, com certeza, já está em 1.000 e pouco. E grande parte disso é de livros de poesia. Então, de 9 anos para cá, muita gente tem publicado seus livros pela Patuá. Ele se tornou certamente uma referência para quem é leitor de poesia. Sem falar também em contos e romances que ele vem publicando e sendo premiado. O Eduardo ainda é um dos poucos editores que investe no autor. Ele faz pequenas tiragens, sim, os livros têm pequenas tiragens, são livros que, em geral, você só encontra no site da editora. E aí, em fevereiro, começou mesmo o processo de edição desse meu novo livro, impresso recentemente. Sexta-feira passada, na verdade, ele me avisou, olha, o livro chegou da gráfica. Então, essa semana, o livro começa a ser enviado a todos aqueles que participaram da pré-venda. E todo mundo agora pode pedir o seu exemplar no site da Patuá. É só entrar lá no www.editorapatuá, tudo junto, sem acento, www.editorapatuá.com.br. Eu mantenho no YouTube um canal com a leitura de poemas meus. Quem quiser pode conferir alguns desses meus poemas lá no YouTube. É só acessar o YouTube e na busca digitar lá o meu nome, André Luiz Câmara. Meu Luiz é com S, então André Luiz Câmara. Busca por André Luiz Câmara no YouTube, você vai achar o meu canal com diversos vídeos onde eu faço a leitura de poemas meus. E também, quem quiser me encontrar no Facebook e no Instagram, estou lá com os meus perfis, André Luiz Câmara, Luiz conhece, é só me localizar lá no Facebook e no Instagram. Eu convido aqui você, ouvinte do Antena MEC,
a conhecer meus poemas e espero que você se interesse pelos meus livros, principalmente por esse novo que está sendo lançado agora pela editora Patuá, se chama Desgaste, e o livro se encontra disponível à venda no site da editora Patuá, www.editorapatuá.com.br. Eu deixo aqui meu abraço a vocês ouvintes do Antena MEC, a você, Sidney Ferreira, e a todos da produção. Obrigado pelo convite, uma delícia poder conversar aqui com esses ouvintes do programa e espero que vocês conheçam meus poemas, se interessem por esse meu livro Desgaste. Obrigado, um grande abraço. É a hora em que o pássaro voa. Nós é que agradecemos sua participação aqui no Antena MEC, André, pelo carinho conosco. Conversamos com o poeta, jornalista e letrista André Luiz Câmara, que lança Desgaste, seu segundo livro de poemas pela editora Patuá. Você teve uma degustação desse livro e o Desgaste está disponível para venda no site patuá.com.br. Antena MEC.